Olá, turma do sétimo ano. Eu sou o professor Cardoso. Hoje vamos estudar o percurso 23 e o percurso 24. No percurso 23, região sudeste, a cafeicultura e a organização do espaço. No percurso 24, região sudeste, população e economia. A expansão da cafeicultura em direção ao interior de São Paulo. Chegando às terras mais interiores da província de São Paulo, na primeira metade do século XIX, a cafeicultura desenvolveu-se amplamente. Por volta de 1840, ocupou terras de depressões periféricas paulistas, entre elas a área do atual município de Campinas, São Paulo, que se situa na zona de contato entre essas depressões, a oeste e o Planalto Cristalino ou oriental a leste. Veja na figura ao lado. Assim como aconteceu com os canaviais do Nordeste nos séculos XVI e XVII, e também com a expansão da monocultura cafeeira no Vale do Paraíba e na zona da Mata Mineira. O avanço da cafeicultura no Planalto Ocidental Paulista provocou a devastação de grande parte da cobertura vegetal nativa. Veja a figura ao lado. Ferrovias, cafeicultura e produção de espaços geográficos. As ferrovias tiveram papel importante na ocupação humana e, por conseguinte, na produção de espaços geográficos. No Sudeste, particularmente no estado de São Paulo, muitas cidades surgiram ao redor de estações de ferrovias destinadas a receber a produção cafeeira e outros produtos. É o caso, por exemplo, de Araçatuba, Bauru, Lins, Lucélia, Pompeia, São José do Rio Preto e Tupã, todas no estado de São Paulo. Veja na figura ao lado. As ferrovias cumpriram esse papel até aproximadamente os anos de 1950, quando teve início o desenvolvimento rodoviário, como vimos no percurso 11. A cafeicultura e a imigração estrangeira. Em 1850, com a Lei de Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas na África para o Brasil. O problema da falta da mão de obra para a cafeicultura em expansão se agravou, pois o preço do escravo aumentou para quem desejasse comprá-lo. Esses fatos, somados ao movimento abolicionista, levaram os grandes plantadores de café a pensar se não seria mais conveniente e mais barato empregar trabalhadores livres. Imigrantes de várias nacionalidades vieram para São Paulo: espanhóis, portugueses, japoneses, italianos e outros. Os italianos foram os que vieram em maior número, contribuíram assim de forma significativa, como trabalhadores na cultura cafeeira, para a ocupação do território e a produção de espaço geográfico. Veja na figura ao lado. Trabalho livre, mercado interno e espaço geográfico. Durante o período da escravidão, o mercado interno de consumo era bastante limitado. Os trabalhadores livres eram em pequenos números e os escravizados não recebiam salário por seu trabalho. Estavam, portanto, impossibilitados de comprar bens ou mercadorias. Com a expansão das relações assalariadas de trabalho e o estabelecimento dos fluxos migratórios, essa situação se alterou. Ao receber dinheiro pelo trabalho,
o trabalhador passou a consumir e, em consequência, estimulou a produção interna de mercadoria e a industrialização. A cafeicultura, com seu dinamismo, movimentou a economia e forneceu o capital financeiro para essas transformações no Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Veja na figura abaixo. População. A região Sudeste é a mais populosa e povoada do Brasil. Em 2017, apresentava cerca de 42% da população total do país. Veja na tabela abaixo. O estado de São Paulo destaca-se como o mais populoso do país. A taxa de urbanização dessa região é alta. Cerca de 93% de sua população vive em cidades. Aí se situam a grande metrópole nacional, São Paulo. Veja na figura ao lado. A região Sudeste, no entanto, não é um paraíso, pois apresenta altos índices de violência, além de conviver com grande desemprego e pobreza, principalmente de sua população das regiões metropolitanas. Veja na figura ao lado. Economia. A participação do Sudeste no PIB total do Brasil, ou seja, no valor de todos os bens e serviços produzidos no país em um ano, foi de 54% em 2015. Além de ser a região mais industrializada do Brasil, o Sudeste apresenta atividades agropecuárias e agroindustriais modernas em grandes extensões de terra. Agricultura. Nas terras da região Sudeste, cultivam-se vários produtos, destacando-se a cana-de-açúcar, a laranja, o café, o amendoim, a soja, o arroz, o milho, além de outras culturas. Na região se localizam os 3 maiores produtores de café do Brasil: Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, cuja produção, além de atender ao mercado interno, é destinado à exportação. A modernização dolorosa. A modernização agrícola no Sudeste apresenta outra face. A mão de obra empregada tanto na colheita de laranja como na de cana-de-açúcar é temporária, frequentemente realizada por boiafrias originários da região Nordeste. A pecuária. Além da pecuária bovina de corte, predominantemente extensiva, praticada sobretudo no norte de Minas Gerais, o Sudeste apresenta várias bacias leiteiras, ou seja, áreas de pecuária intensiva, destinada à produção de leite e seus derivados, queijo, iogurtes, etc. Veja na figura ao lado. Recursos minerais, o extrativismo mineral. Na estrutura geológica do Sudeste, são encontrados vários recursos minerais: urânio, níquel, estânio, chumbo, calcário, cromo, diamantes, fósforos, petróleo e outros. Entre eles, destacamos os minérios de ferro e de manganês e o petróleo. Os minérios de ferro e de manganês. As principais jazidas de minérios de ferro e de manganês na região Sudeste localizam-se no quadrilátero ferrífero ou central. Sua exploração destina-se a abastecer as usinas siderúrgicas instaladas no Sudeste, que fabricam aço para atender às indústrias e à construção civil. O petróleo. Além da bacia petrolífera de Campos, no litoral dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, em 2007,
Um fato novo e promissor para o Brasil foi a confirmação da Petrobras de que o campo de petróleo de Tupi, localizado na bacia de Santos, São Paulo, apresenta viabilidade econômica de exploração. O Sudeste é o maior produtor de petróleo do Brasil. Finalizamos a nossa aula. Qualquer dúvida, procurem os professores de vocês. Bons estudos. Fiquem com Deus.